A palavra de Deus nos começa no livro de Juízes, na qual uma grande manifestação de milagre já começa a acontecer. Deus, através da sua teofania é uma manifestação sobrenatural, em que Deus se revela ao homem, através de um anjo, por exemplo. E este anjo é o próprio Deus. Isto é teofania, é o próprio Deus se revelando ao homem. Deus se revelando e dizendo que faria, que entregaria, que abençoaria, e que aquela mãe que era estéril, e que agora ia havia de conceber. Quer dizer, Deus está dizendo o seguinte: aquilo que até hoje na sua vida é impossível, aquilo que Ele declara, diz, Ele podia dizer, olha, você não teve filho até hoje, né? Mas você vai ter um filho. Mas não, a Bíblia deixa explícita a palavra para demonstração do milagre de Deus já acontecendo neste lugar. Por quê? Porque ela é estéril. E quem é estéril nunca poderá ser mãe, nunca poderá ser pai. Ele diz, ele enfatiza, ele prova, diz, você não tem filhos, você é estéril. Mas eu estou dizendo o seguinte: que Deus, que o Pai, que eu próprio Senhor, vos colocarei um filho, entregarei para ti um nazireu. Toda vez que Deus abençoa, toda vez que Deus entrega, toda vez que Deus dá alguém para nós um presente, uma resposta, um milagre, uma vitória, toda vez que Deus nos dá alguma coisa, Deus não dá só alguma coisa, Deus dá o melhor para as nossas vidas. Quem quer o melhor de Deus? Levante a sua mão aqui em nome de Jesus Cristo. Queridos, preste atenção. Toda vez que Deus se move, Ele se move para nos oferecer o pacote completo. Deus não oferece mesquinharia, resto, meia bênção, meio milagre. Algumas pessoas, talvez marcadas pela palavra, vieram até a igreja, ouvem, continuam assistindo e crendo porque Deus tem os abençoado. Mas ainda identificando na sua vida problemas, discórdias, problemas financeiros, emocionais, áreas na sua vida que ainda estão derribadas, que ainda estão destruídas, que ainda estão minguadas, quebradas e falidas. Áreas nas suas vidas que ainda você identificam como dor, como peso, como sofrimento, como decepção, como perda, como prova. Há áreas que você pode estar satisfeito na sua vida, mas que você olha para outras áreas e você fala, meu Deus, eu queria tanto ter essa paz nessa área. Eu queria tanto que o meu casamento tivesse uma paz, um amor tremendo. Eu queria tanto alguns casamentos tão bons. Eu queria tanto que minha vida financeira tivesse melhor. Eu queria tanto que os meus filhos estivessem servindo a Jesus. Eu queria que minha casa conhecesse a Jesus. Eu queria, Senhor, que poder ter isso e aquilo. Quer dizer, ainda que nas nossas vidas áreas estão completas, parece por muitas vezes que outras estão falhas, limitadas, mirradas e minguadas, como eu disse. Só que escute, se Deus, nessas áreas que hoje você identifica como completas, ou como está bom, ou como está satisfeito, não precisa mais. Eu só preciso que essas outras áreas sejam reparadas, sejam restauradas. Eu quero que você olhe para a sua vida, e olhe para mim, e nós olhamos para as nossas, como Jerusalém. Quando Neemias ficou sabendo de Jerusalém, que havia sido destruída, porque Jerusalém representa-se a igreja, Jerusalém representa a minha vida. Bate no peito e diga, a minha vida. Jerusalém representa nós. Agora Neemias está no palácio e fica sabendo que Jerusalém está quebrada. E ele chora, e ele lamenta. Só que ele não só chora e só lamenta, ele se posiciona. Para quê? Para reedificar, para reconstruir, para restaurar, para reparar. Jerusalém tinha 12 portas. E essas 12 portas são restauradas, uma a uma, muros são levantados. Jerusalém deixou de ser uma cidade, não era mais nada. Era uma ruína, era um mausoléu, era um lugar que você olhava de sofrimento. Aquela cidade, as pessoas que moravam ali ou que tiveram vivido algum tempo ali, olhavam e diziam, eu tenho desgosto de ficar aqui, eu quero mudar para outro lugar. Porque quando eu olho para Jerusalém, eu lembro de perdas. Quando eu olho para Jerusalém, eu lembro de provas. Quando eu olho para Jerusalém, eu lembro de sofrimento.
Algumas pessoas estão vivendo assim. Quando olha para o seu casamento, lembra de provação. Quando olha para suas finanças, lembra de vida falida. Quando olha para um parente, vê sofrimento, vê dor, vê provação. Aí você fala, meu Deus, eu quero esquecer, eu quero abandonar Jerusalém. Mas ainda assim que você olha para essa Jerusalém, que é a sua vida, que é a sua casa, que é a sua empresa, que é a sua vida financeira, ministerial, familiar, quando nós identificamos, nós não podemos simplesmente só chorar. Neemias chorou quando ficou sabendo. E olha que Neemias estava vivendo no palácio. Neemias estava numa condição favorável, confortável, vivenciando bem. Ele podia dizer, puxa, tudo bem, olha que triste. Mas não, ele não só chorou, ele tomou uma posição. Talvez eu e você choramos, ainda estamos chorando, ainda estamos sofrendo. Há pessoas vivendo em luto, há pessoas padecendo. Mas há pessoas que estão vivenciando, não sei se você conhece alguém, eu conheço uma pessoa tradicional, religiosa, próxima à casa da minha mãe aqui, que mora uma vizinha, que vive e vivencia esse luto diariamente, anda de preto há anos, quase não sai de casa, sai pouco, casa fechada, porque desde o marido faleceu, ela entrou de luto e não mudou mais. Isso não é muito comum no Brasil isso, mas ainda assim que não seja tão comum, existem-se muitas pessoas assim, que passaram provas, que passaram perdas, que a sua Jerusalém foi destruída. E sabe de uma coisa? Este luto, que ainda que algumas pessoas não estão de preto literalmente, ou andando cabisbaixo, de cabeça baixa, prostrada, há muitas pessoas prostradas espiritualmente. Há muitas pessoas que não acreditam mais em um casamento. Há muitas pessoas que não acreditam mais numa recuperação de um filho, na libertação de drogas, de vícios, de bebida. Há muitas pessoas que não conseguem acreditar mais que há mudança, que há transformação, que há paz, que há vitória. E por isso muitas pessoas ainda continuam em luto. Quer dizer, estar em luto significa estar ainda cabisbaixo, estar ainda chorando, estar ainda sofrendo aquela dor de perda. Neemias orou. Neemias passou por esse processo do luto, do sofrimento, da dor, como nós ouvimos uma notícia triste. Seja ela uma enfermidade, um problema, uma perda, nós choramos, nós se prostramos, nós se curvamos. Mas Neemias não ficou para sempre assim. Neemias, ele chorou e agora ele vai para os pés do Senhor. E ele vai clamar a Deus, e ele vai falar com Deus. Preste atenção, entenda o que Deus está falando. Para quê? Para restaurar aquele lugar que estava quebrado. Enquanto mais as pessoas que moravam naquela cidade já não acreditavam mais em Jerusalém, abandonaram, não existia mais nada, era só ruína, era só lamento, era só dor, era sofrimento. Neemias agora chora e pede ao rei permissão para que possam enviá-lo. Não ele ia enviar alguém, mas ele próprio ia querer participar de reconstruir Jerusalém, de reedificar aquele lugar. Mas não só isso, pensar em reedificar, pensar em reconstruir, não é você chegar colocando tijolo e jogando e construindo, não. Antes que ele chegasse naquela cidade, ele precisava lidar com a parte histórica da cidade. Ele tinha crescido lá, os seus pais eram de lá, a sua família era de lá. Havia utensílios que ele lembrava. E quando ele chega em Jerusalém, ele não chegou já para reconstruir. Ele chegou primeiro para tirar os entulhos daquele lugar, para tirar aquilo que fazia parte do que estava destruído. Imagine ele olhando tal porta queimada. As portas representavam as entradas de cada uma das portas de Jerusalém. E ele olhando e lembrando, puxa, eu brincava aqui nessa porta. Olha aqui essa marca que tinha na porta quando eu era criança. Imagina ele se deparando com aquele passado de sofrimento, de dor. Mas quando ele foi ali, ele não foi com um coração de comiseração, de vítima, de coitado. Ele foi com alguém destinado, ousado, corajoso, dizendo: o que for necessário, eu vou fazer para que essa Jerusalém seja reerguida novamente. Eu vou fazer para que essa Jerusalém seja restabelecida. Preste atenção. Você está dizendo, pastor, o que tem a ver? O senhor falando agora, pregando sobre Sansão, vai parar agora e entrar em Neemias. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver o que Deus quer fazer na minha e na sua história. Há muitas pessoas que estão confortáveis e que estão vivenciando algo, outras em luto, e nem acreditam mais numa reconstrução e não têm coragem sequer de se deparar com o seu passado, no sentido de arrancar o passado, de tirar os entulhos, porque Deus quer fazer uma nova construção na minha e na sua história. Deus quer criar um novo tempo na minha e na sua vida. Neemias, ousado, corajoso, foi ele, trabalhou, foi ele, se empenhou e Deus foi com ele. Uma cidade que não existia mais, a qual ninguém acreditava,
Ele acreditou e Deus foi com ele. Ele tanto acreditou que ele reedificou, ele levantou, ele reestruturou e ele se tornou governador de Jerusalém. Deus o levanta de uma cidade que não existia mais. Calma, preste atenção. Deus, ele começa a reedificar quando nós nos posicionamos, quando nós não se prostramos, quando nós não largamos. Então, quando eu e você se deparam e olha para as nossas vidas como um casamento quebrado, um problema disso, marcas e traumas, há muitas pessoas que querem continuar de luto. Eu disse, Neemias chorou, mas Neemias se levantou. Chegou a hora de você se levantar em nome de Jesus Cristo. Chegou a hora de você se posicionar no nome de Jesus. Chegou a hora de você agir, porque Deus tem um projeto na sua história. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito para você. E o que Deus falou para mim, escute, Deus só me deu uma palavra. Eu não tenho uma pregação, não tenho um esboço, não tenho nada aqui, mas Deus deu uma palavra no meu coração. E Ele disse o seguinte: a igreja precisa voltar ao propósito. A igreja precisa voltar ao real propósito, para que eles possam vivenciar a minha presença, a minha glória, o meu milagre, a edificação, a restauração, a reconstrução, o sobrenatural. Porque pessoas, quando olham para você marcadas, porque passaram provas, porque passaram lutas, porque passaram decepções, elas olham para eles e falam assim: coitado deste povo. Mas eu vou dizer, elas dizem isso porque elas não sabem a obra completa que Deus tem preparado para você. Elas não sabem o que Deus já reservou para você. Porque muitas pessoas vivenciaram parte da sua vida, eu disse no início, milagres. Algumas áreas estão boas, mas outras estão quebradas. E por isso, às vezes a sensação que eu e você temos é que vai continuar assim. Não vai continuar assim. Preste atenção no que Deus está falando. O que Deus disse para mim, para você desde o início é: quando Deus dá uma bênção, a bênção dele é completa, o milagre dele é completo, a vitória dele é completa, a resposta dele é completa. E quando Deus faz, não é mais ou menos. Quando ele faz, ele é o melhor para as nossas vidas. Ainda que identificamos áreas destruídas, Deus está dizendo: calma, elas serão restauradas, elas serão reedificadas, elas serão reconstruídas. Lembre-se, começamos dizendo então que Manoá e a sua esposa, eles recebem uma direção de um anjo, dizendo: escute, você não tem um filho. Puxa, é verdade. E mais do que isso, você é estéril. Só que se prepare, porque Deus vai entregar para você um filho. Irmãos, alguém que não tem filho pode ter filho. Mas alguém que não tem filho, que é estéril, nunca terá um filho. Deus disse: você não tem um filho. Só que você não tem e você é estéril. Quer dizer, você não tem e é impossível você ter um filho. Eu quero que você entenda essa revelação. Há áreas e coisas que você entrou aqui e está faltando, e que você não tem, e que além de não ter, ainda o Senhor nos apresenta através de uma revelação, através de um anjo, através de uma palavra, e diz: e é impossível. Mas não para por aí a notícia, porque é bom você receber uma notícia e dizer: olha, escute uma coisa, a sua vida está com problema, não está? Mas vai ficar pior. Que notícia é essa? O anjo chega para lembrar a família que eles não têm filho. E agora ele não só lembra que não tem filho, ele diz: escute, vocês não têm filho. Só que é o pior, você é estéril. Quase que ele olha para o anjo, eu estou aqui conjecturando com você, e diz: espera aí, você me entra na minha casa para lembrar de uma dor que eu tenho, uma parte incompleta, uma Jerusalém que não foi concluída, para você dizer para mim que não tenho e que ainda é impossível. Quer dizer, você não vai ter. Não, Deus falou isso. Deus só está te lembrando que é impossível, mas que o Deus do impossível chegou na sua casa. Ele estava dizendo: escute, você não tem, você não pode ter, mas eu vim aqui trazer uma palavra para vocês. O anjo estava dizendo, a teofania de Deus: vocês não têm, não pode ter, mas a partir de hoje, quando o anjo de Deus e a presença de Deus chega, aquilo que não podia, aquilo que não fazia, se prepara, vai poder e vai começar a fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Escute, porque quando Deus faz de forma completa.
A Jerusalém, a notícia chegou, o problema chegou, mas quando Deus foi lá, Ele reestruturou, reedificou e levantou Jerusalém, um lugar mais potente, mais poderoso, um lugar melhor, onde a glória e a presença de Deus. Escute uma coisa: quem é Jerusalém? Quem somos nós, quebrados, arrebentados, marcados? Viemos de traumas, viemos de provações, de decepções. De quantas pessoas aqui hoje com problema no seu casamento, financeiro, familiar, emocional? Você olha para a sua Jerusalém, é quebrada, aí vem o anjo, traz a notícia e diz: você não tem? É verdade, eu não tenho, estou na prova. E ele diz: escute, é impossível, mas Deus te trouxe para dizer que o Deus do impossível está nesse lugar. O Deus do impossível, Ele está nesse lugar. Isso muda tudo. Porque se você receber só uma notícia, a qual não vai resolver o seu problema, não é notícia, é lembrança de desgraça, é problema de dor, de sofrimento. Aconteceu isso com Jacó. Jacó, o trauma dele era o nome dele. Os pais, a identidade de Jacó: suplantador, enganador, trapaceiro. E ele se tornou assim. Ele trapaceou o irmão, ele iludiu o pai, colocou o pelo demais no peito para fingir que era o irmão, que o pai que estava cego, para abençoá-lo, receber a bênção da primogenitura. Ele foi induzido pela própria família a fazer isso e se tornou de verdade um enganador. Mas agora ele clamando, ele quer viver mudança, porque desde que nasceu, ele almejava vivenciar algo novo na sua vida. Embora a sua vida era marcada de lutas, embora a sua vida era marcada de provações. Mas eu disse, e o Senhor diz para mim e para você, que Deus não é Deus do meio. Deus não é Deus do mais ou menos. Deus é Deus do completo na minha e na sua vida. Jacó, decidido a lutar e a ouvir a Deus e a buscar o Senhor, agora a Bíblia diz que ele vai lutar com o anjo. A teofania de Deus se manifesta de novo. A presença de Deus. Acaso Deus, algum homem pode lutar com Deus? Não, mas Deus quer ver o sacrifício e o esforço meu e seu, enquanto estamos dispostos a lutar pela nossa bênção. Quando você saiu da sua casa, quando você acordou nesse domingo, muitos cansados, muitos dormiram tarde, muitos fizeram outra coisa. Aliás, talvez não fizeram nada em relacionado às coisas de Deus, mas estavam envolvidos no dia a dia como família, curtindo a vida, por algum motivo assistindo um filme, fazendo alguma coisa, e de repente você fala: eu tenho um compromisso, eu preciso ir para a casa do Pai. Aí você determinou, isso é posição, quer dizer, você teve que lutar com o cansaço. Você teve que lutar com sono. Escute, só muda a identidade quem luta. Só muda a identidade quem se posiciona. Só recebe vitória quem não desiste. Só recebe milagre quem não para. Ainda que você esteja na maior luta e maior provação aqui neste lugar, Deus está dizendo: quem é que pode vencer aquele que não desiste? Se você está aqui, é porque você não desistiu. Se você está aqui, é porque você acreditou. Se você está aqui, é porque você crê que Deus tem promessa para a sua vida. E se você crê, abre a sua mão e receba de Deus sobre a tua história. Escute, queridos, Jacó agora está lutando com o anjo, com Deus, a teofania, a presença de Deus. Você acha que o anjo poderia perder? Não, irmão. Um anjo tem poder de destruir milhares de pessoas. Um anjo é um ser sobrenatural. Mas o Senhor está sendo tratado ali, tratando a vida dele. Mas chega um momento que o Senhor para e fala: escute uma coisa. No momento de Deus subir e de finalizar e ver o empenho, o posicionamento, a dedicação de Jacó de lutar e de se empenhar, ele termina dizendo: o Senhor, o anjo diz: eu vou subir. Ele diz: escute uma coisa, me dá a tua bênção para depois você subir. Aí o anjo olha para ele e diz: escute, qual é o seu nome? Era a última coisa que ele queria ouvir, era a pergunta da sua identidade, que afinal era isso que ele queria mudar. Mas escute, quando você fala para o anjo, quando você fala para Deus a sua dor, você não está falando para pessoas que não podem solucionar. Você está falando como se um cartório no céu tivesse aberto, dizendo: hoje eu vou mudar a sua identidade. Hoje eu vou mudar o seu nome. Hoje o juiz está dizendo qual é a sua identidade, qual é o seu nome. De Jacó. É como se ele dissesse: trapaceiro, enganador, eu sou um problema. Aí o anjo diz: você era. Porque quando Deus vem, Ele não vem pelo incompleto, Ele vem com a bênção completa sobre a minha e a sua vida. Ele diz: a partir de hoje não chamarás mais Jacó, mas será Israel, campeão com Deus, porque lutaste contra o anjo e prevaleceste. A partir de hoje eu mudo a tua história.
Preste atenção. A história é mudada. A história é transformada. A identidade é mudada. Quando Deus tem uma promessa para mim e para você, não é uma promessa pela metade. Ainda que você identifique na sua vida áreas resolvidas, o Senhor está dizendo, quando Ele abençoa de forma completa. Volte ao propósito. Preste atenção. Lá vai Manoá, a sua mulher, recebendo a direção do anjo, dizendo, escute, você não é mãe, você não tem filho e você é estéril. Mas se prepare, que eu vou entregar um filho nas suas mãos. Para quem não pode ser mãe, receber um filho é milagre? Para quem é estéril, vivenciar o milagre de gerar é um milagre, sim ou não? Mas Deus não faz só isso. Deus diz, escute, eu vou entregar para você um filho. E não é qualquer filho. Eu vou entregar para você um filho que será nazireu, quer dizer, consagrado de Deus. Que sobre ele terá a presença sobrenatural de um Deus, do Espírito Santo, da glória de Deus. Porque ele está nascendo com um propósito, qual? De guardar, de livrar e de abençoar o povo. Ele nasceu com o propósito de livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele havia só recebendo a promessa, a criança não havia nascido. Mas quando Deus promete, Ele não promete só um filho. Ele promete o filho e o melhor. Porque quando a bênção de Deus chega, a arca de Deus chega, a presença de Deus chega, Deus não só entrega um presente que ainda que seja suficiente, Deus está dizendo, não, eu vou surpreender você com o que eu preparei para a sua vida, eu vou surpreender a sua casa, eu vou surpreender o seu ministério, eu vou surpreender o seu chamado, eu vou surpreender a sua estrutura, porque o que eu reservei para você, ainda que você está clamando só por um milagre de um filho, eu estou dizendo, eu não vou só dar um filho, eu vou dar o melhor filho para você, porque eu sou Deus de promessa. Esse filho nasce. E quando ele nasce, os pais vão ensinando ele. Os pais vão dizendo para ele, Sansão, tem umas traduções para o seu nome, mas de resumo é o sol da justiça, o sol que brilha, aquele que ilumina, aquele que chega como luz, aquele que faz a diferença. Preste atenção. Quando a mulher gera, é dito que a mulher não deu as trevas. Deus disse, se prepara, porque você vai gerar a luz de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. O que significa isso? Lugares que estão escuros na sua vida vão ser iluminados pela presença de Deus. Lugares que estão com dor, com sofrimento, com prova, com decepção, com vergonha, com problema, a glória de Deus vai se manifestar, porque Deus está dizendo, mas pastor, não tem como, é impossível. Deus está dizendo, escute, não é na sua condição, é através do poder da palavra. Ele vai trazer à existência o impossível de Deus sobre a sua vida. Você entrou aqui, você que está recebendo essa palavra, Deus está dizendo para mim e para você, e eu recebo essa palavra, se prepara, porque o impossível de Deus vai acontecer na sua vida, e não vai ser trevas não, vai ser luz, a glória e o poder de Deus vai brilhar. Ele recebe essa palavra, eles tomam posse desta palavra. Este menino cresce, é ensinado, os pais dizendo, escute, filho, você nasceu com um propósito, e o seu propósito é glorificar a Deus. O seu propósito é exaltar o Senhor, porque o povo de Deus é esse, e os filisteus é em representação de Satanás, do diabo. Não ande com eles, não viva com eles, não esteja perto deles, se afastem deles. E o menino cresce, ele percebe que tudo que ele vai fazer, algo extraordinário está sobre ele. Ele não tinha uma força humana, ele não era alguém forte ou gigante como Golias, ele era alguém de estatura normal, mas ele era alguém cheio da presença de Deus. Ainda que as pessoas olhem para você e não consigam ver muitas coisas sobrenaturais, escute, o que está sobre você não é visível o olho natural, mas é visível o olho espiritual, porque sobre você tem a marca da promessa, porque sobre você tem a unção do Senhor. Este menino cresce e agora tudo que vai fazendo é algo extraordinário, porque ele nasceu para destruir as obras do diabo. O que é filisteus? É do diabo, aquilo que é contra o reino, aquilo que não edifica, aquilo que não glorifica, aquilo que não exalta, aquilo que não serve para Deus.
Escute, a sua história, o motivo de viver, de vida dele, já era uma razão de adorar a Deus. Eu não podia se nascer, mas Deus visitou, deu uma ordem, um anjo, uma notícia, e me deu a mãe, fiz nascer, eu estou aqui. Senhor, obrigado porque eu existo, porque o Senhor tem uma promessa na minha vida. Mas além disso, tudo que ele fazia era sobrenatural. A sua força, apareciam homens, filisteus, milhares, ele com uma queixada só matava 1000. O que passava situações, pegava, arrancava portões de cidade com o braço, era algo descomunal, estava sobre ele, porque Deus tinha um propósito. Preste atenção, Deus nos entrega coisas, porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Há pessoas que vêm para a igreja, porque simplesmente elas querem. Eu quero isso, eu quero prosperar, eu quero isso. Deus está dizendo, eu vou fazer, mas eu tenho um propósito na sua vida. Aquele menino era ensinado. Os pais disseram para ele, escute, não se envolva. O nosso povo, Deus tem o melhor para você, filho. Aqui na igreja, aqui no ministério, aqui na obra de Deus, pessoas que servem ao Senhor. Você que não namora, você que não é casado, você que não é noivo, filho, olha aqui, Sansão. Deus tem um homem de Deus para você, uma mulher de Deus para você, Sansão. Mas a Bíblia diz, e eu vou citar você, eu ia parar e ler alguns trechos, mas o tempo não dá. Que Sansão começa a fazer aquilo que atrai os seus olhos. Aquilo que o seu coração pulsa por vontade natural, aquilo que ele gosta. Deus está dizendo para mim e para você, hoje a mensagem é, para que a presença de Deus esteja sobre nós, porque nós estamos atrás da presença. Nós queremos a presença. Quantos querem a presença de Deus na sua casa? Só que muitos de nós que estamos aqui, pessoas dizem, pastor, eu passo tantas lutas, tantas provações, qual que é o propósito? Há um propósito, e o primeiro propósito é que você nasceu para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Você nasceu para desfazer as obras dos filisteus. Você nasceu para desfazer as obras do diabo. Você nasceu para glorificar a Deus aonde você pisar. Ah, pastor, mas eu passei decepção com pessoas. Eu passei decepção em uma outra igreja. Ah, um pastor falou mal de mim. Ah, tal irmão me humilhou. Ah, no meu casamento meu marido me humilha, minha esposa me humilha, e por esse motivo não acredito mais em ninguém. Eu vou dizer uma coisa a você. Você não nasceu para olhar para a luta ou para o problema. Você nasceu para olhar para o propósito, para a promessa e para aquilo que Deus tem para a sua vida. Sansão agora começa a andar segundo os seus olhos, a sua vontade, o seu desejo. Aqui que está a prova do evangelho, do que está acontecendo nos dias de hoje. Cada dia mais pessoas dizendo, escute, olha, ela é homossexual, não pregue para ela que o evangelho abomina isso, porque afinal você está contra, até a lei, daqui a pouco você vai preso, vai acontecer isso. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, não é a sua vontade, a tua vontade te leva à destruição, a tua vontade te leva a acabar com a sua vida, a tua vontade leva-se a romper com o propósito de Deus. O que Deus tem para mim e para você não é a nossa vontade, é a vontade perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. Preste atenção para você entender o propósito. A mensagem desses cultos de domingo é para que a arca, como esteve na casa de Obed-edom, prosperou em 3 meses, a sua vida mudou. Deus fará eu e você ser transformados em 3 meses para a glória dele. Quantos querem viver isso? Mas para viver isso, a arca tem que estar onde? Na nossa, diga, na minha casa, diga, na minha vida, nas minhas ações. O que adianta você vir para a igreja nas 7 santas ceias em consagração, atraindo a presença, sendo que a sua ação expulsa a presença de Deus? Ah, pastor, eu vim às 7, por que não mudou? Porque você não praticou. A mudança acontece quando a gente recebe, obedece, aprende e pratica aquilo que Deus nos ensina. A Bíblia diz, não sejais somente ouvintes, mas sejais praticantes da minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta, não é só porque você pisou aqui não, que o milagre já aconteceu, não. Não é porque você só entrou aqui não. Não é só porque o pastor te tocou e te ungiu, não. Você está recebendo unção, você está recebendo palavra, e Deus está dando direção para você vivenciar o propósito de Deus, da presença dele sobre a sua vida. É fácil? Não é fácil. Quem disse que seria fácil? Jesus disse, é difícil, e é muito difícil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora escute, Sansão, o pai dele fala com ele. O pai começa a ministrar e dizer para ele, escute, não faça isso.
Mas a Bíblia diz que ele andando, Sansão, do nada, de repente apareceu um leão. E ele mata o leão. Mata animais como se estivesse pegando papel e rasgando assim. Porque Deus era com ele. E ele vai embora, e quando ele volta, se abelhas param ali e criam mel sobre aquele leão morto, aquele defunto. Mas ele não podia tocar em coisa imunda. Agora ele vai e consome daquele mel, come daquele animal imundo. E ele volta a falar com seus pais. Sansão já estava perdendo todo o propósito, estava perdendo a unção, estava perdendo o foco, porque quando nós perdemos o propósito, nós perdemos a presença de Deus e começamos a ficar distantes da arca. A nossa força começa a enfraquecer, as lutas começam a ficar maiores. Por quê? Porque a presença de Deus que nos faz vencer batalhas, a presença de Deus que abre portas, a presença de Deus que cura enfermidade, a presença de Deus que prospera a tua empresa, a presença de Deus que muda o seu casamento, a presença de Deus que salva a sua família, é a presença de Deus que transforma a tua história. Mas ele começa a fazer o que ele quer. E de repente ele vê uma mulher da cidade de Tina, e ele começa a se afeiçoar com ela. E ele começa a se envolver e vai contar para os seus pais. Os seus pais dizem: não faça isso. Sansão, deixa eu te lembrar quem você é, Sansão. Você é alguém que não existiria se não fosse a propósito e a promessa de Deus. Sansão, você não nasceu para fazer o que você quer. Você nasceu para fazer a vontade do Pai. Preste atenção. Deus não te levantou como qualquer um. Porque quando Deus não faz qualquer coisa. A bênção de Deus não é incompleta. A bênção de Deus é completa. Há pessoas dizendo: pastor, até está certo essa parte na minha vida, mas essa parte aqui não muda. Será que a culpa é de Deus? É porque nós continuamos fazendo a nossa vontade? Será que é Deus que não quer mudar a nossa vida? Ou porque ainda a gente tem a presença, tem a promessa, mas continua olhando para as mulheres de Tina dizendo: mas eu gosto, mas eu quero, é legal. Ah, pastor, como eu gosto de assistir o Big Brother, como edifica a minha fé. Aliás, Big Brother, grande irmão. É isso em inglês, Big Brother, é isso? Eu não sei inglês, mas é isso, deve ser isso, né? Agora ninguém sabe nem o significado do inglês mais também. O que é Big Brother, pastor? Eu não sei. Ô povo consagrado, Jesus. Eu estou dando só um exemplo para você. Pastor, não vem falar isso, qual é o problema? Não tem problema nenhum, pastor. Essa é a vontade de Sansão, fazer o que ele quer. Preste atenção. Em vez de você assistir o que não presta, é só um exemplo. Tem mais coisas que não prestam. Ai, pastor, que bem. Você viu aquela série, pastor? Aquela série que os caras arrancam a cabeça, o cara morre, sei lá, dos mortos levantam, The Walking Dead. É só dando só um exemplo, porque eu nunca vi. Nunca assisti, não tenho tempo para assistir isso que não presta. Porque eu não quero andar no razoável. Eu quero andar no profundo com a presença de Deus. Ô pastor, quer dizer, você é persanto? Não. Isso nessa parte, graças a Deus, vai ter outras que eu preciso me converter ainda. E muitas. Isso, muito mais do que você. Só que Deus está nos ensinando. A gente quer viver em presença, achando que a arca vai chegar sem você ter que mudar nada na sua casa. Sem que você vai continuar vivendo, fazendo o que quer. Escute uma coisa, é opção sua. Se você quer a presença, precisa renunciar. Se você quer a presença, precisa ouvir a Deus. Se você quer a presença, precisa obedecer ao Pai. Quem é o Pai? Manoá, escute, filho, você não pode se envolver com mulheres de outros deuses. Você não pode servir a outros deuses. Pai, eu quero fazer o que eu quiser. Eu estou avisando. Está dito. Eu estou te ensinando. E Sansão cada vez mais longe. E Sansão se envolvendo e se mundiciando cada vez mais, perdendo o propósito. Quem perde o propósito, perde a presença. Quem perde o propósito, perde a presença. Sabe qual que é o propósito de Deus para a sua vida?
Há pessoas dizendo: eu não sinto mais a presença. É claro, você perdeu o propósito. Qual, pastor? Você tem um propósito no seu casamento, você tem um propósito na sua empresa, você tem um propósito no ministério, você tem um propósito na igreja, você tem um propósito no seu bairro, você tem um propósito na sua família, você tem um propósito como pai, você tem um propósito como filho, você tem um propósito onde você pisar. Há pessoas que estão andando no mundo qualquer coisa. Escute, qualquer coisa te faz afastar da presença. Pastor, olha pastor, hoje eu não vou poder fazer. Olha pastor, hoje não dá para fazer porque aí não estou muito bem espiritualmente. Que conversa é essa? É assim a sua vida com Deus? Aí esse mês eu não estou legal, lá em casa o pau está quebrando. Pessoas que andam assim, ó, crentes montanha-russa. Que evangelho é esse? Mas nosso coração diz: não, eu sei o que eu quero, o meu propósito é maior do que o propósito de Deus. Eu vou ser um grande empresário, preciso me dedicar ao meu trabalho, porque afinal eu vou prosperar. Não tenho tempo para Deus nem para a igreja. Escute, sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. O tempo que você perde fazendo com a sua força, Deus só vai dar uma direção e vai mudar a tua história. Um tempo que você perde fazendo do seu jeito, tu está cansado, desanimado, lutando, sofrendo. É como a mulher sunamita no tanque dizendo: olha, eu já tive 30 maridos, 40, 50, 100, mas eu continuo sedente e carente. Por quê? E com sede de Deus, porque não sacia a minha sede. Jesus diz: é porque você bebe dessa água do mundo, mas se você beber da fonte, nunca mais faltará sede, porque eu vou saciar a tua sede. Meu amado, nós perdemos o propósito facilmente. A pessoa discute em casa qualquer coisa, fala, xinga, pede, e eu vou dizer: meu Deus, não está mudando nada. A campanha está caminhando, olha, tudo bem, não está tão perto do final, mas ainda não aconteceu nada. Eu vou dizer que nesses dias, é o segundo dia da campanha hoje? Nesse dia, eu já tenho testemunhos de pessoas que já receberam o milagre de Deus. Pastor, aconteceu algo extraordinário na minha vida. Eu não tinha capacidade de ter isso, não tinha, é impossível. Mas Deus fez algo extraordinário na minha vida. Aí como é que pode? Algumas pessoas passam ano, entra ano, passa tempo, passa campanha, passa reunião e diz: Deus não fez nada. Escute, não é. É porque você está longe do propósito há muito tempo. A força está se perdendo, a unção está indo embora, e você se esqueceu que tem um propósito. Qual que é o propósito? Desfazer as obras dos filisteus, destruir a obra do diabo e manifestar a glória de Deus aonde você estiver. Sansão nasceu por esse propósito, mas ele continua dizendo: pai, eu gostei da menina lá, é bonita, é linda. O pai disse: filho, não faça isso. E ele foi vindo em quedas consequentes, sequentes, e errando e falhando, cada vez mais distante. Preste atenção, a Bíblia diz que um abismo traz outro abismo. A pessoa vai tendo a sua segurança que ela está bem, mas ela já está distante de Deus faz tempo. Mas quando Deus promete, Deus tem promessa para fazer o pleno e o completo. Deus não deu um filho para eles para que fosse vergonha, mas Ele optou em escolher em fazer a sua vontade. Os pais ensinaram, mas ele não obedeceu o pai. Preste atenção, para a sua vida ser abençoada, obedeça o pai. Obedeça o pai. O pai está falando, o pai está dando a direção, o pai está mostrando, o pai está revelando, o pai está dizendo: acabou, glória a Deus aí, irmãos. O pai está mostrando, Deus está dizendo para você: tem um propósito de Deus pleno na sua vida. E quando você vai para o propósito, a presença de Deus vai para a sua casa. Qual que é o propósito? Em direção a Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Quem tem que ir até Ele somos nós. É nós que temos que se aproximar de Deus. Algumas pessoas: Deus se esqueceu de mim. Não, nós que não estamos em direção a Ele. A fonte continua no mesmo lugar, a água continua jorrando. Lembra? Se você é vaso, sai de baixo, o problema é seu, não é de Deus. A fonte, se você passar naquela fonte que você vai viajar numa serra e para lá, se você voltar lá, ela continua lá. E você não precisa fechar a torneira não. Você vai embora, ela continua jorrando. A sua sede acaba, mas a água não acaba.
Você vai embora, a água está jorrando. Aí algumas pessoas dizem, eu não estou ouvindo mais a voz de Deus. Volte debaixo da fonte. Volte debaixo da presença. Deus não parou de falar, a água não parou de jorrar, a presença não acabou. O que acabou foi vasilhas, o que acabou foi a sede, o que acabou foi a vontade, o que acabou foi o posicionamento. Enquanto houver vaso, vasilhas e sede, tem água de Deus para a sua vida. Preste atenção. Simplesmente Sansão, ele continua a piorar. Agora conhece outra mulher. Como que é o nome dela? Sansão e Dalila. Agora Dalila começa a brincar com ele, brincando com ele, porque Sansão ele não podia raspar a sua cabeça. Embora ele não podia raspar a cabeça, e também não podia tocar em nada imundo, e ele já havia tocado. Mas ainda que ele tocou em coisas imundas, Deus pela misericórdia não tinha tirado a unção dele. Ele ainda tinha uma força sobrenatural. Por que que Deus não tirou? Porque ele comeu mel do animal imundo. Já era para ter perdido a presença, mas ele estava caindo cada vez mais. Mas por que que ele não perdeu? Porque a sua identidade ainda está intacta. Preste atenção. Alguém simplesmente olhando para uma pessoa, percebe e sabe se ela pecou ou não, só porque está olhando para ela? Não. Às vezes Deus, não sei, está com um cara, está até com uma Bíblia debaixo do braço, desodorante de crente. Parece que é crente, fala até como crente, veio até para a igreja hoje. Mas tem muito Sansão andando na igreja que já perdeu a unção faz tempo. Mas Deus está dizendo, quando você volta a propósito, a presença volta para você. Ele saía do propósito, o propósito é para cá, para a direita. Ele ia para a esquerda. Só que a presença continua em direção ao propósito. Quanto mais eu saio do propósito, mais distante eu estou da presença. E se eu estou distante da presença, eu perco o quê? A unção. Eu perco a presença. E quem perde a presença, perde. Se eu estou na presença de Deus, eu falo, pai, é errado fazer isso? É, então bom, não vou fazer. Pai, ou mesmo que eu não fale nada, o pai fala, filho, não faça, porque eu estou na presença. Mas se eu me afasto da presença, o pai está para me guiar. O pai está vendo? Eu não tenho mais direção. Quem sai da presença perdeu a direção. Sansão agora está sem direção. A única direção dele é a sua vontade. Você entrou aqui porque você quer a sua vontade? Ou você quer a vontade de Deus sobre a sua vida? A vontade nossa é o desejo de Deus conceder. E por que algumas pessoas, pastor, a Bíblia fala que desejo de Deus é conceder a nossa vontade? Por que Deus não concede? Porque tem gente com vontade que não presta. E o pai nunca vai conceder para um filho algo que não presta. Para você presta, mas o pai sabe que isso vai trazer prejuízo para você. Se o meu filho com 2 anos de idade fala, pai, 3 anos, pai, eu quero nadar e mergulhar na piscina de 3 metros de profundidade, eu vou deixar. Mas ele vai chorar. Então ele chorou, então pode ir. Tem muito crente chorando, dizendo, Deus não está respondendo. Ele não vai responder, porque ele sabe que não presta. Porque o que presta, ele já liberou para você no nome de Jesus. Sansão agora está brincando com o pecado, mexendo com a sua identidade, com o cabelo. Se eu chegar aqui careca, raspado a cabeça zero, você vai perceber que está careca? Vai ou não, irmão? Por quê? Mexeu com a minha identidade. Imagina agora um cabeludo chegando sem trança. Todo mundo olhava para ele e dizia, meu Deus, o que aconteceu com você, Sansão? Você já olhou para alguém que você fala, meu Deus, o que está acontecendo com você? Mas você não andava desse jeito. Você não falava essas coisas. Você não se comportava assim. Meu Deus, você está ficando outra pessoa, o que é isso? Tudo está ficando bravo, xingando, falando desse jeito. Tem muita gente perdendo a identidade, porque está longe do propósito. Quando você volta a propósito, a presença volta, a unção volta, a identidade é resgatada. Sansão começa a perder a identidade. Ele fala para Dalila, Dalila brinca, corta o cabelo dele, ele perde a unção. Ele agora, os filisteus vêm lá, diz, os filisteus estão vindo, e ele vai se levantar. A Bíblia diz que o Espírito Santo não estava mais sobre ele, porque ele perdeu a presença. A pior coisa, Davi sabe, que é ficar sem a presença e a arca de Deus na sua vida. Tem gente que quer buscar, quer falar, Deus fala para mim, mas ela não sabe. Senhor, qual que é a direção que o Senhor dá? E ela não ouve mais a Deus porque ela perdeu a presença.
E tudo que ela faz é segundo a sua direção. E a sua direção é falha. A sua direção é erro. Ainda que pareça ser boa, o nosso desejo de prazer e vontade, eu gosto, eu quero, eu penso, eu falo. Aí o mundo está dizendo que assim vamos incluir as pessoas. Pastor, tem que incluir. Elas têm que se sentir incluídas. Então tem que mudar o nosso linguajar. Nós temos que falar desse jeito, conforme, para não tratar mal aquele que quer ser homossexual. Tem que falar, não pode usar essa palavra, não pode fazer isso. Você tem que agradar as pessoas, senão ao final você não está pregando amor. Irmão, pregar o amor não é você aceitar o que elas querem. Pregar o amor é você falar a palavra da verdade que liberta, que restaura, que transforma, que cura, que restitui e que traz a presença de Deus sobre elas. Ai, meu filho quer, então vai lá, vai, filho. Ah, pode fazer. Não, eu não sei falar não pro meu filho. Ele quer fazer de novo aquilo bem. Ah, então deixa. Ai, eu bem. Se já não presta, tenha coragem de dizer não. Porque Deus vai cobrar de você. Você é responsável pelo aquele que você cuidar. Deus não diz sim para aquilo que é não. Ele diz, o não é não e o sim é sim. Mas nós queremos que seja porque eu vou ficar chateado, eu não vou vir mais, eu não vou fazer mais. E problema é seu, queridos. Uma coisa você sabe, que a verdade está sendo pregada, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o Senhor. Segura isso. Sansão agora, os filisteus não tem mais força. A Bíblia diz que a presença não estava sobre ele, porque ele perdeu o propósito. Diga, quem perde o propósito perde a presença. Aí ele, vem filisteus. Parecia o lango-lango. Quem lembra do lango-lango? Levanta a mão. Tem uns que fingiram que é novo, não quis levantar a mão. É aquele bonequinho que se apertava atrás assim, ó, os bracinhos. Quem lembrou agora? É velho. Eu lembro porque eu vi na internet disso. Agora você se manifestou, até levantou a igreja, irmão. Pegou fogo aqui agora, hein? Quem é que construiu o lango-lango? Foi a estrela? Preste atenção, meu amado. Ele segurou e foi lutar, mas o Espírito não estava sobre ele. Ele disse, eu posso, eu vou vencer. Prenderam ele, arrancaram os seus olhos. Sansão não me enxergava mais. Quem perde o propósito perde a visão, perde a direção. Pegaram o filho Sansão e colocaram ele para trabalhar como um animal numa moinha, rodando. Amarraram ele e ele trabalhava rodando como um animal, em círculo. Quem perde a presença não sai do lugar. A sua vida fica rodando em círculo. A história não muda. Enquanto você fala, meu casamento vai mudar. Ah, não, mas eu vou no barzinho conhecer alguém para me casar. Ah, é muito sério para me fazer isso aqui. Você não tem direção, porque você não tem visão, porque você não tem propósito, você não tem a presença, você não enxerga. Quantos querem a presença de Deus na sua casa? Quantos querem a presença de Deus na sua vida, queridos? A gente quer a presença no nosso casamento, na nossa vida, mas a gente não quer abrir mão daquilo que fere o coração de Deus. Escute, pastor, é pecado fazer isso. Irmão, não sou eu quem decido. A Bíblia diz que o que é do mundo, Deus abomina. Sansão perdeu tudo. Imagina agora ele trabalhando como animal, preso. E naquele momento ele lembrou do pai. Meu pai me avisou. O meu pai me falou. A minha mãe disse, não faça, não saia. Por que eu fiz isso? Eu recebi um vídeo essa semana de uma troca de tiro que aconteceu em 4 jovens, homens, adultos, mas jovens, enfrentando a Polícia Federal, um tiroteio. Os 4 morreram. Só que quando filmar lá o carro, 3 mortos imediatamente, e um estava lá ainda vivo, cheio de tiros, morrendo. E ele dentro do carro dizia, me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus. Você vai esperar acontecer o quê para você voltar para a presença de Deus? Você vai esperar o quê? Ele morreu umas horas depois, alguns minutos depois, não sei.
Há muitas pessoas que só se arrependem quando perde a sua visão, quando está trabalhando como animal que está em ciclo e a sua vida não muda. Escute uma coisa, você entrou aqui porque Deus tem um propósito para você. Deus te trouxe aqui porque eu tenho um propósito para a sua casa. Pastor Elanjo, eu estava cansado, eu estou até pensando no fim do outro domingo. Meu irmão, é isso que o diabo quer. Ele quer que você perde o propósito, mas quando você se firma no propósito, a presença de Deus vem sobre a sua vida, a unção de Deus vem sobre você, a glória de Deus está sobre a sua história. Aí a sua casa começa a prosperar, o seu casamento vai sendo restaurado, o seu filho abençoado. Por quê? Porque você está obedecendo o Pai, você está ouvindo o Pai. O Pai está dizendo: fique no propósito, cheio da minha presença, diz o Senhor. Nesse momento que a gente perde tudo, não precisava passar por isso. Não precisa. Se existem áreas na sua vida difíceis, escute uma coisa, não precisa piorar. Sansão esperou piorar e muito. Aquele homem que eu estou falando que era cabeludo, Sansão, conhecido assim. Você já viu alguém com uma identidade de um bandido? Identidade de um bandido, vem o que na sua cabeça? Não precisa falar. Vem o que na identidade de um bandido? Vem o que na sua cabeça? Comportamento de um bandido, como que é? Agora você já viu hoje no Instagram, no Facebook, aqueles caras que eram bandidos e de repente mostra o antes e o depois? Quando já viram? Aquela moça que era perdida e que agora transformou. Aquele homem que vivia como um travesti que agora voltou e disse: não, eu quero Jesus, e tira a roupa, tira silicone, tira peito e volta. E a pessoa quer aquele ar de morte, agora com aquele ar de vida. Você fala: meu Deus, é só Deus para fazer isso. Há uma forma de trazer a identidade novamente sobre nós. Há uma única maneira, chama-se arrependimento. Sansão, naquele lamoinha, ele não ia sair dali. Então ele teve tempo de pensar no que ele errou. E ele lembrou que o pai disse. E ele se arrependeu na presença de Deus. A sua identidade distorcida, todos olhavam para alguém perdido, cabelo raspado, cabeça raspada, conheciam que a marca dele era aquele cabelo, a identidade de um cristão, daquele que era cheio da presença. Esquece o cabelo, lembra de uma identidade de um cara perdido e um cara restaurado. Ele se arrepende, a Bíblia diz que o cabelo começa a crescer novamente. Quando você volta ao propósito, tudo que você perdeu começa a voltar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. A unção começa a voltar, a presença começa a voltar, a glória de Deus começa a voltar. Porque a presença de Deus começa a restabelecer tudo. E a Bíblia diz que quando a presença volta, louvor pode subir. Quando a presença volta, a unção de Deus volta sobre ele. E ele consegue sair daquele lugar, porque a força voltou sobre ele. E ele vai em direção a um lugar. Qual, pastor? Ele vai ao templo, onde está todos os filisteus reunidos. E a Bíblia diz que ele põe a mão sem enxergar. Ele apalpa aquele lugar e põe a mão nas colunas do templo, onde todos os filisteus estavam, uma multidão de filisteus. E ele derruba as colunas e morre junto com os filisteus. E mata milhares de filisteus. A Bíblia diz que ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua própria vida. Porque esse era o propósito de Sansão. Destruir os filisteus, mas ele não precisava morrer. Mas ele teve que fazer isso porque ele perdeu a visão. Mas ele entendeu que valia mais ele sacrificar a sua vida por amor a Deus do que ele ficar vivo no seu prazer fazendo a vontade do diabo. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. A presença de Deus. Deus, Ele quer colocar a arca na sua casa. Deus quer colocar a arca na minha história, nas nossas vidas. Por favor, os amados que vão nos ajudar aqui para servir a ceia, já se locam, fiquem aqui comigo depois, por favor. A presença de Deus vai voltar para a nossa casa. Se você perdeu a presença, só uma maneira de você ter a presença de volta. Se você está em casa, se você vive no homossexualismo, se você vive nas drogas, se você vive na prostituição, se você vive fazendo coisas que não prestam. Ah, mas eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu gosto de cheirar, eu gosto de me prostituir. Meu irmão, o seu gostar te levará à destruição.
Mas se você gosta de obedecer a Deus, se prepara, porque a presença do Pai vai restaurar a sua vida. Só há uma maneira de a gente trair a presença de Deus para nós, é se arrependendo diante dele e dizendo: Pai, eu pequei com o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ah, meu irmão, quando você se arrepende, a presença vem, a unção vem, a glória vem. Eu quero que você, meu amado, minha amada em casa, você aqui presente, nós que estamos aqui, Deus está dizendo: se prepara, porque aquilo que você está tentando por força, você não vai precisar mais colocar força, porque a presença de Deus vai abrir portas, a presença de Deus vai curar, a presença de Deus vai chegar onde você não pode, a presença de Deus vai mudar o seu ministério, o seu chamado, a sua estrutura. Você não vai precisar mais fazer força, porque a presença de Deus vai transformar tudo na sua história. Se você reconhece, escute, eu não quero que você demore, eu não quero que você espere o sermão. Preste atenção que você que está ouvindo. Eu não quero que você faça porque o outro fez, eu quero que você faça porque você quer fazer. Se você quer a presença de Deus e reconhece que existem áreas que você está fazendo do seu jeito, que a partir de hoje você fala: Deus, me ajuda a fazer a tua vontade, Pai, porque eu não quero fugir do propósito, eu não quero me afastar da presença, eu não quero perder minhas forças, eu não quero ficar cego, eu não quero sofrer as consequências, eu quero a sua vontade. Se você quer a presença, fica de pé no seu lugar, diga: sou eu essa pessoa. Publicamente diga: sou eu quero a presença, eu quero o propósito, eu quero a unção, eu quero. E se você está em casa, escreva: sou eu essa pessoa, eu quero a presença, eu quero a unção de Deus no meu coração, na minha casa, na minha família. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, meu irmão. Para de olhar para o seu irmão. Você não veio para o teatro, você não veio assistir, você veio para o culto adorar a Deus e entregar o seu melhor. Fala com Ele. Levante a sua voz, erga a sua voz. Erga a sua voz.